Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. Pedro, este som metálico que ouvimos aqui no início foi escolhido pelo Pedro Pacheco. O Pedro é professor na Universidade do Porto e é fundador da BERT, uma empresa de engenharia de pontes do norte do país. Pontes em sentido literal. Sim, em sentido literal, embora, de facto, também faça falta engenharia de pontes em sentido metafórico. Foi muito interessante a nossa preparação para este episódio, não é, Pedro? Primeiro porque ficámos a saber que não há um inventário de pontes em Portugal. Andámos à procura, mas... Isso em parte percebe-se porque entre passadiços, pontes ferroviárias, rodoviárias, pedonais, umas desativadas, outras que são monumentos nacionais, umas que estão sob a gestão das autarquias, outras geridas pela Infraestruturas de Portugal, há um mundo... É um mundo de vários milhares incontáveis. Outra coisa muito interessante neste nosso exercício foi de termos tido tempo para olhar para as pontes não apenas como uma infraestrutura, mas também como um elo de ligação entre comunidades, como um objeto artístico, arquitetónico, social, cultural. Então, e já agora deixa-me fazer-te uma pergunta que também temos reservada ao Pedro Pacheco. Que pontes é que tens gravadas na memória? As minhas escolhas são sobretudo afetivas, lá está. Se calhar as pontes romanas e medievais de Barcelos e de Ponte Lima, porque remetem para a minha infância. Hoje em dia, a norte, a Rábida, também pelo simbolismo, porque funciona como uma porta de chegada a norte. A sul, se calhar, a Ponte Vasco da Gama, não só porque há troços onde estamos muito próximos do rio, mas sobretudo por causa dos candeeiros. Já reparaste nos candeeiros, Pedro? Sim, são inclinados. E essa inclinação é uma inclinação gentil, parece quase um gesto de cortesia, de boas-vindas à nossa passagem. E tu, quais são as tuas pontes? Para mim, eu vou ficar também por Portugal, portanto vou às duas principais cidades do país, que são, na minha opinião, das cidades mais bonitas do mundo, Porto e Lisboa. No Porto temos a Ponte de Dom Luís, que faz parte de um cenário idílico ali no centro da cidade, e em Lisboa a Ponte 25 de Abril, penso que também faz parte de uma imagem muito interessante da cidade. Vamos então à conversa com o Pedro Pacheco, um apaixonado por pontes e pelas inovações da BERT. Nós, empresas, boa tarde. Fala Inês Santos. Boa tarde. Desculpe, se estou a entender bem, a Inês é uma pessoa, certo? Exatamente, Sr. Ruben Lopes. Sou a gestora dedicada da sua empresa. Então quer dizer que já não preciso de falar com as primas todas de cada vez que ligo? As primas? Sim, prima 1, prima 2, prima 3, prima 4. Não, Sr. Ruben, aqui sou eu. Assim entendemos-nos melhor. Ainda bem que entendem isso. Ninguém o entende como nós. Muda o seu negócio para a Nós Empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado que o conhece. Saiba mais em nós.pt/empresas. Pedro, seja muito bem-vindo à Liga dos Inovadores. Muito obrigado. É com muito gosto que estou aqui. Pedro, ouvimos um som metálico no início do programa. Para onde é que nos transporta? Transporta-nos para a Índia. Neste momento é o país mais populoso do mundo e que tem uma necessidade de pontes enorme e onde nós estamos a fazer acontecer pontes. E aquele som é o som de duas pontes que estão a começar a acontecer. É de facto um país muito grande, com necessidades de infraestruturas muito significativas. O potencial desse mercado é enorme. É enorme. Eles têm vários estados que alguns têm a população da Alemanha, outros de Itália, outros de França, e portanto aquilo é gigante. Um campeonato diferente, uma liga diferente. Uma liga diferente. Salvo erro, as eleições demoraram, 12 semanas. E portanto... Vocês são uma empresa de soluções de engenharia de pontes, não é? Em que níveis é que intervêm? Nós temos 3 áreas de negócio. 2 áreas de negócio já estão maduras e já estão completamente no mercado e uma vai estar daqui a um ano. Tem um denominador comum, que é pontes. Nós trabalhamos em pontes, em ligar, juntar o ponto A e B, ultrapassar obstáculos e ligar pessoas. É isso a nossa profissão. Eu sou suspeito, mas é apaixonante. É apaixonante porque uma ponte bem feita enaltece a paisagem, liga pessoas, cria identidade. E é isso que nós procuramos fazer no mundo. Concretamente,
A área original da Baird é uma área muito tecnológica, em que nós fazemos e fazemos equipamentos de construção de pontes. Vendemos e alugamos. Tem uma particularidade, que é um sistema de controle ativo. Somos a única empresa do mundo que tem essa tecnologia. E na área original da Baird, que são os cimbres, perdoem-me este palavrão, mas são uns equipamentos muito grandes para construir tabuleiros, nós somos líderes mundiais neste momento, já há alguns anos. E que equipamento é esse? Esse cimbre é o quê? É um andaime que ajuda a fazer o quê? É uma estrutura de grande porte que leva a cofragem, que se quiser é um molde, onde vai ser jorrado o betão líquido e que depois de ganhar presa é o tabuleiro. Portanto, é uma máquina que voa sobre os pilares e que vai fazendo um vão de cada vez e vai construindo o tabuleiro. É típico em obras de muitos vãos. Para uma ponte feita de forma convencional versus o vosso modelo, quais são as diferenças, para quem não sabe como é que se faz uma ponte? Este modelo que eu disse agora, que eu expliquei agora, que é um cimbre, não é original da Baird. Portanto, já é praticado, já é feito por muitas empresas no mundo desde os anos 60. O que a Baird tem de diferente é que nós patenteamos uma solução tecnológica, que é um sistema de controle ativo, inspirado no músculo, uma tese de doutoramento que se baseia no músculo para chegar a estruturas, é extraordinariamente eficiente, reduz esforços, reduz deformações, reduz o risco e, portanto, é uma solução incrível. Para, assim, uma explicação muito rápida, se uma pessoa estiver a jogar ténis e, por algum motivo, durante a pancada, os músculos não contraírem, os ossos partem imediatamente. Porque vão ter uma flexão, vão ter trações e o osso não aguenta isso e parte. Da mesma forma, o que evita que o osso parta é uma contração do músculo, que estica os tendões e que cria um esforço favorável, instantâneo no músculo. É um sistema de controle ativo notável. E, portanto, nós, se tivéssemos o rigor total, nunca tínhamos feito a patente, porque isto é uma cópia da natureza. Portanto, o criador é que devia ser o titular dos direitos. Mas, neste mundo um bocado mais frugal, nós tomamos a liberdade de fazer a patente, que foi reconhecida, examinada em 60 e tal países. E, portanto, é uma tecnologia única, somos os únicos que temos essa tecnologia e é muito valorizada, principalmente em países mais avançados, na Alemanha, por aí fora. Mas porquê? Transporte-me para uma ponte. Eu sou uma operária, estou em cima de uma ponte que tem um cimbre com a vossa tecnologia. O que é que eu sinto de diferente face a uma que tem um desses equipamentos sem a vossa tecnologia? O equipamento começa por ser muito mais leve para o mesmo vão, para a mesma carga, um equipamento mais leve. As peças metálicas são mais esbeltas. Os parafusos são menores. Na primeira obra que nós tivemos, eu não queria usar aqui português vernáculo, mas 3 dias antes da primeira betonagem, o encarregado ligou-me e disse-me: professor, pode ir ter comigo à obra amanhã às 7 da manhã, 3 dias antes da primeira vez que o sistema de músculos artificiais trabalhou. E disse-me, em português vernáculo: professor, isto vai tudo abaixo. Os homens têm medo que isto vá tudo abaixo. E eu tive-lhes a explicar que era seguro, porque basicamente é uma tecnologia que depende de software para o músculo trabalhar e para estar seguro. E eles nunca tinham visto uma estrutura tão leve. E então aconteceu que eu fiz uma explicação, arranjamos um sistema de medir a deformação com um cabo, com um peso, com uma régua, com milímetros. Eu disse: se passar daqui 2,5 milímetros, diga aos homens para ir embora. E lá começou a betonagem. Eles iam de 10 em 10 minutos ver se aquilo descia ou não, e passado umas horas já vimos apostas, e passado bastantes horas eles ignoraram aquilo, ganharam confiança. Portanto, respondendo à sua pergunta, é uma estrutura mais leve, tem o músculo, que também é evidente, tem um painel de controle eletrónico, também é evidente, mas a maior diferença é a estrutura é mais leve, é mais elegante, é mais eficiente. Em termos de funcionamento, quando está a acontecer essa betonagem num equipamento normal, aquilo pode descer, por exemplo, 12 ou 15 centímetros durante a betonagem. É normal isso, não é perigoso. Com o nosso sistema só desce 2,5 milímetros. E, portanto, eles também se apercebem que a ponte fica mais nivelada. Portanto,
Se houver algum problema, aquilo avisa, é mais seguro, está sempre monitorizado. Portanto, a engenharia civil é um bocado como a igreja, anda sempre 40 anos atrás da engenharia mecânica e da eletrotécnica. Mais atrasada? Sim, mais prudente, mais sensata. E eu sou da engenharia civil. Eu sou originário da engenharia civil. E porquê anda mais lenta? Porque tem mais vidas em risco? Talvez também. Nós estamos aqui, partimos do princípio que este edifício está seguro. Nem pomos isso em causa. Eu diria que essa segurança vem de uma cultura milenar de segurança da engenharia civil. Corre menos riscos, é muito menos inovadora. Tem vantagens, tem desvantagens, mas é uma característica, digamos assim. E, portanto, aquele equipamento foi um salto. Até hoje desconhecemos algum equipamento no mundo que dependa de um software para ter o desempenho estrutural normal, que é o que acontece todos os dias connosco, com os nossos músculos. Além de fazerem então estes equipamentos, também constroem pontes. É uma segunda área de atividade, não é? Nós não construímos. É uma empresa pequena, de elite, pessoas extraordinárias e só massa cinzenta. O que nós fazemos é desenhar, projetar, calcular, gerir, fazer acontecer, dar acompanhamento técnico. E, portanto, na área de negócio 1, os clientes encomendam-nos um equipamento, nós fazemos acontecer, pode imaginar, 60 contentores com 12 mil peças diferentes, oriundas de 7 ou 8 países, que se juntam e ficam uma máquina. E nós ensinamos a montar a máquina, damos instruções para eles começarem a construir, 2 ou 3 ciclos, e depois vimos embora. E damos apoio remoto de vez em quando, se for necessário. Nas outras áreas de negócio, temos uma área que começamos a investir em 2016 e começamos a faturar em 2019, que é a área de pontes modulares. O que é isso? As pontes modulares é um conceito desenvolvido pelo engenheiro inglês Bailey durante a Segunda Guerra Mundial. E o conceito é ter um conjunto de peças metálicas, sempre as mesmas, modulares, como se fosse Lego, em que, quando chega a um obstáculo, eles juntam as peças com a configuração correta e podem montar uma ponte de 30, 40, 50, 60 metros. Portanto, é tipo Lego. São modulares. E esse conceito foi desenvolvido para fins militares e, passados uns anos, passou a ser adotado em fins civis também. Portanto, hoje em dia, muitos países ricos compram pontes modulares antes da catástrofe e os países em vias de desenvolvimento ou menos ricos compram depois da catástrofe. Por exemplo, nós entregamos no Peru 125 pontes, depois do El Niño. Entregamos em Moçambique 40 pontes modulares, depois de umas cheias terríveis que aconteceram há poucos anos. E, portanto, é um tipo de ponte que normalmente não é para fins definitivos, mas que em alguns países em vias de desenvolvimento ficam lá para sempre e, portanto, se tornam pontes definitivas. E quanto tempo dura uma ponte modular? Depende muito das circunstâncias. Portanto, aquele caso que falamos aqui, por exemplo, para a construção de outra ponte, é um período limitado no tempo, pode ser meses, ou 1 ano e meio, ou 2 anos, um período muito limitado no tempo. Quando estamos a falar de substituição de pontes em catástrofes de países civilizados, ou ricos, digamos assim, também normalmente são períodos curtos, é 1 ano e meio, 2 anos e está resolvido. Quando estamos a falar de países em vias de desenvolvimento, muitas vezes as pontes modulares ficam lá para sempre. Portanto, há muitas pontes que foram montadas como provisórias, modulares provisórias, que estão há décadas a fazer a sua função de ligar pessoas. Portanto, eu diria que a resposta depende um bocado do contexto. Diz, portanto, que este sistema é usado nos países desenvolvidos que usam recorrentemente. Nos países desenvolvidos compram estoque de pontes modulares antes da catástrofe. Imagine na Alemanha, eles têm lá armazéns que têm N pontos modulares e quando há cheias na Baviera, eles têm as pontes, vão lá, montam e resolvem o problema. Nos países menos ricos, é depois da catástrofe que compram. Tem pontes temporárias em armazém, é isso? Em peças, é como se fosse Lego. A forma não é Lego, são peças metálicas que se montam de uma determinada maneira e podem fazer 30, 40, 50, 60 metros de vão. E estão
armazenadas. E depois é preciso uma ponte de 50 metros. Eles vão buscar X peças de cada tipo, lá sabem a combinação, e montam a ponte numa semana ou em 10 dias. Pronto, era isso que ia perguntar. Portanto, é muito rápido a forma como se fazem... É muito rápida a montagem, ou seja, uma ponte pequena pode ser uma semana, 10 dias, uma ponte de 60 metros pode ser 2 semanas, 16 dias, e eles montam a ponte. As pontes de que falou relativamente ao Peru foram pontes que foram necessárias de um momento para o outro na sequência desses eventos climáticos. O ser necessário de um momento para o outro é verdade. Se a solução foi de um momento para o outro, é relativo, ou seja, demorou anos a resolver. Tivemos pontes que foram montadas já vários anos depois do El Niño. Mas, de qualquer maneira, havia a necessidade. Para terem uma ideia, uma aldeia lá no meio dos Andes pode ter uma diferença de 6 horas na viagem para Lima por causa de uma ponte destas. Porque em vez de ter que irem para o monte do vizinho e descer aquilo tudo, são estradas tenebrosas, assustadoras, em que quando se vê um carro a vir no sentido contrário, as pessoas ficam aterrorizadas. Aquilo é impressionante. E, portanto, tem um impacto real na vida das pessoas. Podem ter uma ideia que eles fazem um arraial. Quando a ponte é montada, fazem uma festa na aldeia. Embebedam-se todos, é uma alegria. Porque reduz claramente o tempo que demoram a chegar aos sítios. Exatamente, e pode pensar na vida do dia-a-dia, que é uma grávida que está quase a dar à luz, ou uma pessoa que tem um problema de saúde grave, ou muitas coisas. É uma diferença enorme ter pontes que ligam pessoas que ultrapassam obstáculos. Nesse caso específico do Peru, vocês abordaram diretamente o governo do Peru na sequência do El Niño? Foi um concurso público internacional que nós ganhamos com todo o mérito, que foi uma surpresa para todos os concorrentes. Portanto, foi um concurso internacional e a Berthe ganhou o concurso. E, portanto, foi assim, foi uma surpresa para os players, para todos os intervenientes. São muitas pontes, não é? São muitas pontes. Devo dizer que ganhamos um prémio, Champions League, European Steel Bridges Award, com essas pontes, porque as pontes eram cerca de 20% mais leves do que as da concorrência. E, para além de serem muito mais bonitas, eu sou suspeito para dizer isto, mas são muito mais bonitas, são muito mais leves. Isto significa, para um governo, que houve 3 milhões de euros que, em vez de se gastar para nada, e CO2 que se gastava para nada, que podem ficar para a educação de meninos, para a saúde do Peru, etc. Portanto, este tipo de modelo de gestão racional, estudado a sério, tem impacto na vida das pessoas, efetivo. Agora deixe-nos olhar para os países europeus que têm capacidade de planeamento, como a Alemanha. Interessante essa ideia de que há em armazém já módulos de pontes, legos de pontes, como disse, para montar se por acaso alguma for abaixo ou houver uma cheia. Além da Alemanha, há outros exemplos de países. Portugal, por exemplo, tem esse aprovisionamento? Portugal tem, eu acho que tem marginal. Aliás, eu acho que isto é uma oportunidade enorme para Portugal, por causa destas obrigações estratégicas de investimento na defesa, ao menos que seja um investimento na defesa que seja útil para a sociedade e que seja com fins civis também. E, portanto, eu não conheço em detalhe os dados sobre o que Portugal tem, mas a ideia que eu tenho é que não temos um património muito grande nesse território. E podíamos criar escola, podíamos ser úteis para a NATO e para muitos países se investimos nessa área. Portanto, é uma oportunidade. É possível fazer uma ponte modular, por exemplo, para o Douro? Qual é que é a distância máxima, o número máximo de lanços que uma ponte pode ter dessa? Lanços pode ter muitos, os que for preciso. O vão, que é a distância entre 2 apoios, isso, para ser fácil perceber. Corrija-me tecnicamente, exatamente. O vão, que é a distância entre 2 apoios, e a sua pergunta é pertinente, nós, neste momento, estamos a fornecer 2 que podem ir até aos 120 metros de vão. Na Ilha da Reunião, imagine. Portanto, eu diria que esse é perto desse o limite. Portanto, provavelmente para fazer pontes no Douro ou no Rio Tejo, dificilmente seriam deste tipo. Se houvesse uma necessidade extrema, se calhar encontrava-se um trajeto em que era possível aplicá-las. Mas eu diria que não serão soluções convencionais para rios da grandeza do Rio Douro e do Rio Tejo. Mas para uma ponte, por exemplo, como entre os rios, que ainda está na nossa memória coletiva, já daria, não é? Essa ainda tinha um desafio. Um desafio, depende. Poderiam criar-se pilares, portanto apoios, para fazer uma ponte modular.
e teria sido mais rápido. Portanto, não é descabida essa solução. Portanto, pelo que diz, também seria inteligente, por exemplo, no caso de pontes que estão mais débeis, mais degradadas, mandá-las abaixo e substituí-las temporariamente por uma modular até se fazer uma definitiva? Isto sem dúvida, faria sentido? Faz todo sentido a sua pergunta. E em alguns países houve uma construção de pontes enorme a seguir à Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall. Dezenas de milhares de pontos, principalmente Inglaterra, França, Itália, Estados Unidos, Alemanha. E muitas dessas pontes estão a atingir agora o fim do prazo de validade. E uma forma de substituir viadutos que estão em utilização é construir ao lado uma ponte provisória. Os carros vão pela ponte provisória, deitam abaixo, portanto é feita a demolição da ponte existente. Se forem 2 viadutos paralelos, que é muito comum em autoestradas, 2 viadutos paralelos, um que vai num sentido e outro que vai noutro sentido, fazem a demolição de um, põem uma ponte modular, substituem temporariamente e depois constroem a nova. E, portanto, também é uma aplicação possível de pontes modulares essa. Falou de pontes e viadutos. Vocês também fazem os viadutos? Pontes e viadutos é uma coisa muito parecida. O que separa uma ponte de um viaduto, em termos teóricos, é que passa sobre um rio. Exatamente. Ou uma linha de água importante, digamos assim. É a mesma tecnologia. É a mesma tecnologia. Como é que aparece esta vossa tecnologia? De que forma é que a BERD aparece com esta solução? BERD significa Bridge Engineering, Research and Design. E, portanto, a palavra research está no nosso ADN. E research para conseguir inovação. E inovação com padrão exigente. Ou seja, para nós, inovação significa ser novo, significa resolver problemas e significa ter mais EBITDA. São 3 coisas. Sem isso, a inovação não é inovação, é uma coisa nova. E nós, até agora, estamos há 7 triênios no mercado, estamos sempre a crescer. Para terem uma ideia, temos uma dimensão cerca de 3 a 4 vezes maior do que tínhamos há 10 anos e prevemos crescer mais do que 10 vezes nos próximos anos. E, portanto, estamos sempre a crescer desde a origem e eu diria o fator de crescimento é esse ADN de inovação e a equipe extraordinária. Eu perguntava era como é que surgiu a ideia, ou seja, o Pedro é fundador da empresa, juntou-se com colegas seus, pessoas que o ajudaram a montar o projeto, como é que... Com toda a sinceridade, até parece uma história estranha, e eu aproximei-me de um tema que foi a última aula do magistral professor Joaquim Sarmento, que eu não estive presente, mas que me contaram. E a última aula dele era como é que eram dimensionadas as árvores de espique. E ele explicava como é que as árvores de espique eram dimensionadas, qual era a lógica de engenharia atrás das palmeiras e desse tipo de árvores. E eu fiquei fascinado. É escola, isto é escola. Eu não estive presente na aula, mas fiquei inspirado. E fiz uma tese de mestrado sobre soluções da natureza para problemas estruturais. Estudei teias de aranha, árvores, e a certa altura percebi que o músculo era uma solução estrutural inacreditável. E então escolhi essa para o doutoramento. E comecei a estudar o músculo a sério. Passei mais de um ano a estudar anatomia. Fui muitas vezes ao teatro anatómico e tive muita ajuda do professor Nuno Grande, saudoso, e aprendi muito de anatomia. O primeiro congresso que eu apresentei este tipo de estudos, houve gargalhadas, porque haviam desenhos de anatomia num congresso de estruturas e, portanto, não era normal. Comecei a estudar a sério. Depois concluí o doutoramento. Houve um ponto que ajudou muito, foi considerado uma das 2 melhores teses do mundo em 2000, em Berlim, e ganhei um prémio. Isso ajudou-me, deu-me credenciais. Fizemos trabalhos em laboratório para aplicar os músculos. Na altura não tivemos apoio da FCT, tivemos uma carta a dizer que não tinha aplicação industrial. Eu digo isto não com rancor, mas claro, faz parte da história, não é? Claro. E para motivar as pessoas. A não desistirem. Para não desistirem. Portanto, nós tivemos isso. Eu fiz 3 dias de luto, foi duro. Tinha um processo de 100 páginas, cientificamente tudo explicado porque é que aquilo funcionava. Fomos chumbados. 3 dias de luto, arregacei as mangas, fui para a indústria e com uma página A4 fizemos um protocolo de apoio com a Motengil e com a Martifer, e a partir daí tudo financiado privadamente,
digamos assim, na Faculdade de Engenharia, que é uma das mães deste projeto, e correu bem. A Motengil teve a coragem de fazer uma ponte à escala real, uma ponte real no Rio Sousa, e portanto foi daí que nasceu. Se me pergunta de onde é que nasceu, nasceu da última aula do professor Joaquim Sarmento. Muito Portanto, mais um caso de uma tese académica que se lança no mercado. Já tivemos aqui outros inovadores com uma história semelhante. Mas agora deixe-me só abrir um parênteses para uma coisa curiosa que me despertou aqui a curiosidade, que é: que solução de engenharia é que há por trás de uma árvore ou de uma planta? Eu acho que, para ser interessante, iria ser prolongada a minha explicação, mas o que eu lhe posso dizer é, de alguma forma, se tiver os ramos distribuídos ao longo do tronco, um esforço chamado esforço transverso, que é perpendicular ao tronco da árvore e que vai aumentando conforme temos folhas e árvores e ramos. No caso da árvore de espique, as folhas estão todas lá em cima, estão condensadas lá em cima e, portanto, o tronco é praticamente sempre da mesma espessura. E isso tem a ver com o esforço transverso, o tal esforço cortante que existe na árvore. Eu não queria entrar muito na resistência dos materiais, mas é extraordinário. Essa aula é magistral do professor Joaquim Sarmento. Explicasse aqui a nossa curiosidade. Se ela for pública, ainda vamos espreitá-la. Não resisto a dizer-lhe, há mais exemplos inacreditáveis na natureza de teias de aranha, de formas de conchas, de uma eficiência estrutural inacreditável. Portanto, quem estiver atento, há muito para aprender na natureza. É inacreditável. Já falámos dos equipamentos para construção, do desenho e engenharia de pontes modulares. Está agora com a menina dos seus olhos, não é? Um software de gestão de projeto. Gestão de projeto, de concepção de pontes. É um sistema holístico, é um sistema inovador, mundial. Eu acho que vai alterar o paradigma da construção, sinceramente, com toda a humildade. Basicamente, aí é uma alteração industrial que vocês, e cultural e social, é uma alteração de tudo que vocês devem acompanhar dia a dia e quase toda a gente já beneficia disso. A aplicação da AI em algumas indústrias tem que ter alguns filtros. Nós registramos há pouco tempo a marca AI, quer dizer Anchored AI, que é um tipo de AI que é mais caro de desenvolver, mas que tem âncoras, ou seja, que agarra de certa forma os algoritmos à realidade. Sem entrar em grandes detalhes técnicos, estas aplicações que toda a gente conhece, sem dizer nomes, estes chats que andam por aí, têm alucinações. Alucinações é um termo técnico para considerar que o algoritmo produziu alguma coisa que não existe e que é irreal. E na aplicação em algumas áreas de grande responsabilidade, como é a nossa, aí não pode ser deixada ao seu livre arbítrio. Tem que ter âncoras. E o que nós começamos a desenvolver há 12 anos foi um tipo de AI que tem âncoras e que, portanto, tem, se quiserem, vocês não gostam nada desta palavra nesta casa, mas eu vou ter que dizê-la, tem censura. E é uma AI com censura. E, portanto, às vezes, se tiver de ser aplicada a censura para as coisas melhorarem, pronto, neste caso específico está a referir. Neste caso específico, o que eu lhe digo é... Isto é por um exemplo, bocado balizar a inteligência artificial. Isso. E a censura parece... Ou seja, mais vale aí não propor nada do que propor mal. E isto eu acho que se vai aplicar coisas semelhantes, não digo este modelo, mas na medicina e noutras áreas em que um processo de análise da AI possa conduzir a situações críticas. Portanto, tem que ser controlada, tem que ser ancorada. E o nosso modelo é assim. É inacreditável o que é que aquilo permite em termos de poupança de tempo, em termos de poupança de recursos, em termos de poupança de materiais. E, com toda a humildade, eu acho que vai alterar a indústria da construção. Para começar, pontes e depois, mais tarde, outras áreas de construção, como edifícios, como túneis, como barragens, etc. Mas vai começar nas pontes. O vosso software, não é? Já desenvolveram um software com inteligência artificial. Exatamente. Portanto, estamos a 1 ano de ir para o mercado. Nós queremos ir para o mercado normalmente nesta indústria. E perdoe-me usar esta expressão MVP, que é anglo-saxónico, quer dizer Minimal Viable Product. Nós não vamos com um produto assim, vamos com um produto mais maduro.
Até porque, se calhar por causa da nossa formação de engenheiros civis de origem, somos mais prudentes e, portanto, nós achamos que só daqui a um ano é que o produto está com a maturidade adequada. Mas como é que então, portanto, esse software permite reduzir materiais, ser mais rápido? Em que é que concretamente ele altera ou revoluciona, digamos assim, a produção? Portanto, vamos logo ao primeiro nível, que é a conceição de uma ponte, conceição, orçamentação, estudo inicial de uma ponte, pode demorar, se for um viaduto de média dimensão, pode demorar 4 ou 5 meses. E pode envolver 30, 35 pessoas. Portanto, desde os projetistas aos medidores, orçamentistas, etc. Juntando tudo, demora um período assim. Ou seja, facilmente 180 dias. E nós temos o lema de, em interação com o software, um engenheiro qualificado, em 3 horas, chegar ao mesmo resultado. Portanto, passamos de 180 dias para 180 minutos. E não 35 pessoas, uma pessoa. Isto vai mudar o mundo. Da engenharia, naturalmente. Portanto, esse é o primeiro impacto que é nos serviços no tempo. Dito isto, a parte de poupar materiais é muito fácil de perceber. Que é, hoje em dia, são estudadas 2 ou 3 soluções para cada viaduto. Porquê? Porque demoram muito tempo e porque são muito caras. Ora, se nós em 3 horas estudamos uma solução, é muito fácil, em 3 dias, estudarmos 10 soluções. Ou em 4 dias, 15 soluções. E, portanto, a probabilidade de nós chegarmos a uma solução mais próxima da ótima aumenta muito. De acordo com os nossos estudos, em média, nós vamos, quando o produto estiver maduro, a ser bem usado por um cliente, vamos permitir reduzir cerca de 17% de materiais. E o impacto na redução carbónica é da mesma ordem de grandeza, 17%. Se vocês aplicarem isto ao número da indústria global, estamos a falar de valores astronómicos, estamos a falar de mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde, menos CO2 no planeta. Isso desafia o provérbio, não é? Pressa e bem, passa a haver quem. Mas isso é a história do homem, não é? A roda não é um bocado isso. A roda é depressa e bem, não é? Olha, Pedro, e o que é que faz falta para darem esse salto para daqui a um ano? O que é que faz falta para entrarem no mercado? Nós precisamos, avidamente, de profissionais de IT altamente qualificados, muito ambiciosos. Nós gostamos de gente muito ambiciosa. Nós gostamos de colaboradores que sejam bem tratados, que tenham condições únicas e o nosso modelo de gestão é completamente baseado em ser sinónimo. Uma empresa eficiente é uma equipe extraordinária. E, portanto, é nisto que nós acreditamos. E é isto que tem acontecido. Portanto, esta história que eu vos tenho contado e que, sinceramente, muitos dias parece um sonho o que está a acontecer em vários lados do mundo. É impressionante esta experiência. Resulta de uma equipe extraordinária. E, portanto, nós precisamos de mais equipe extraordinária e agora estou a falar de profissionais de IT, estou a falar de business analysts, de data scientists, de data engineers, de dev leads. Estamos a falar da indústria da IT. Nós precisamos de pessoas altamente qualificadas, ambiciosas e com muita vontade. Mas de quantas pessoas é que está a falar em termos globais? Eu sou prudente. Eu diria que a curto prazo estamos a falar de dezenas, mas pode acontecer ser muito mais se a penetração no mercado for parecida com a que nós estamos à espera. Mas a curto prazo estamos a falar de dezenas. Portanto, este ano vai ser de contratação. E eu já, talvez há 10 anos, dizia muitas vezes que eu acho que o ato de maior valor acrescentado na gestão é o recrutamento. E, portanto, é um desafio enorme que nós temos, recrutar bem, crescer bem. Já temos uma equipe muito robusta, temos muito trabalho em outsourcing, nomeadamente na Índia, no Paquistão, mas precisamos de crescer a equipe interna, com gente de luxo. E estas quer fazer em Portugal, estas contratações? Sim, em Portugal? Sim, em Portugal. Olha, e já tem clientes para esta solução tecnológica, para este software? Eu devo dizer que tenho clientes potenciais, não tenho clientes, só vamos para o mercado
Estrategicamente temos esta decisão daqui a um ano, mas o que eu lhe posso dizer é que já tive vários contactos para pôr licenças em empresas mais cedo, porque eles já perceberam de que é que isto se trata. Isto vai mudar mesmo a indústria, mesmo. Há pouco dizia-nos que tem multiplicado a faturação, não chegamos a falar em valores. Quanto é que faturam agora e o que é que projetam que isto possa representar? Nós, como eu lhe disse, estamos a crescer todos os triénios, desde que a Baird existe. Crescemos 3 a 4 vezes nos últimos 10 anos. Neste momento, neste triénio, o nosso target, e estamos no bom caminho para isso, é uma faturação média do triénio de 16 milhões de euros por ano, e nós estamos convencidos de que daqui a 6 anos, 5, 6 anos, vamos estar com 160 milhões de euros por ano. É para isso que estamos a trabalhar. Eu diria que este crescimento não é diferente do que aconteceu no passado. Portanto, é continuar. Que ponto é que considera mais espetacular no mundo em termos de engenharia? Há muitas pontes aí espalhadas por todo o lado, mas assim, há algum caso que acho que é aquele assim mesmo mais emblemático, mais extraordinário de tudo aquilo que tenha visto? Falando de pontes que são mais fáceis de serem conhecidas pelo público em geral, há uma que eu não consigo, I cannot refrain myself, não consigo deixar de dizer que é a Ponta Rábida. A Ponta Rábida é muito parecida com a 9ª Sinfonia de Beethoven. Muito bom. É muito parecido. As pessoas mudam o trajeto. 60 anos depois, as pessoas mudam o trajeto para ir para a Baixa para ver a Ponta Rábida. Mas se falarem com pessoas, isto acontece, é real, todos os dias. E é uma obra, é como a 9ª Sinfonia, portanto, não sei. Há outra ponte que eu acho extraordinária, em Budapeste, não sei o nome completo da ponte, mas o que é Alexandre qualquer coisa. É uma ponte extraordinária. Eu acho a ponte, que foi inicialmente conhecida por Ponte Salazar, Ponte 25 de Abril, eu acho essa ponte extraordinária. E acho mais bonita, mais perfeita do que a mãe dela, que é de São Francisco. É feita pela mesma empresa. Portanto, está aqui a puxar pelo ego dos portugueses, dizendo que 2 das pontes mais espetaculares estão em Portugal. Também estou a dizer isso porque é mais acessível, mas podia falar de algumas pontes que não são conhecidas. Claro, não, mas é bom de facto puxarmos pelos nossos. Mas deixando assim 2 nomes para os mais curiosos, vale a pena ver as pontes pedonais do Iris Trasky. É um gênio. É inacreditável o casamento que ele faz da ponte com a natureza, Iris Trasky, da República Checa, e eu diria que da escola francesa, da escola alemã, vale a pena, por exemplo, ver a nova ponte em Istambul, a ponte mais recente sobre o Bósforo. Portanto, há muitas pontes extraordinárias. Claro, pontes por todo o lado. Já agora, acha que Portugal precisa de fazer muitas pontes? Ou estamos suficientemente ligados desse ponto de vista das 2 margens de rios? Com toda a sinceridade, eu acho que algumas pontes vão ser úteis, mas algumas pontes já foram construídas a mais, no meu ponto de vista. Não quero entrar em territórios políticos, mas eu acho que nós temos um sistema rodoviário inacreditável, excepcional, a nível mundial. Eu viajei muito durante 15 anos, fiz mais de 1000 voos e conheço poucos países que têm um sistema viário como o nosso. Eu acho que nós temos algumas pontes a mais, com toda a franqueza. Mas algumas, por exemplo, para alta velocidade, vão fazer sentido e, portanto, acho que devemos ser mais comedidos, pensar melhor antes de fazer, mas ainda há algumas para fazer. Pedro, passamos agora então a 3 perguntas que colocamos a todos os nossos convidados, e a primeira é: de que inovação gostaria de estar a falar aqui connosco daqui a 5 anos? Presumo que se calhar tenha a ver com os projetos da Baird. Sim, e tem a ver com um em particular do software. E é uma inovação muito simples. É o software chegar à maturidade para, numa parte muito importante das pontes, conseguir calcular o valor justo. É uma coisa muito simples. É o software dizer qual é o valor justo de uma ponte. No meu ponto de vista, isto que até pode parecer ameaçador para a indústria, vai proteger todos da cadeia de valor, incluindo os construtores, porque vão deixar de ter surpresas, e vai proteger brutalmente a sociedade. Hoje em dia,
mesmo nos países mais civilizados, há constantemente desvios de orçamentos inacreditáveis e que tipicamente saem dos contribuintes. E, portanto, eu acho que há uma racionalização a fazer, otimizar e ter o preço justo otimizado. E, portanto, é essa a inovação. Isso, para terem uma ideia, uma obra nossa na Turquia, 4 viadutos da alta velocidade, o nosso projeto significou reduzir 35 mil caminhões de betão. Isto foi num projeto de 4 viadutos. Nós queremos fazer isto à escala global e pode ser uma contribuição, a nossa pequena contribuição para o homem e para a natureza. Isso já proporcionado pelo software. Exatamente. Isso é um target de já, não de curto prazo, demora anos a chegarmos a esse ponto, mas eu diria talvez 5, 6 anos, eu acho possível começarmos a produzir o software, propor o valor ótimo justo. Isto era um contributo bom para a sociedade. Segunda pergunta, que concorrente mais cobiça? Então, como eu falei em 3 áreas de negócio, tenho que falar de, se calhar, de 3 maneiras diferentes. Na área de negócio original, eu tenho que dizer isto com toda a humildade, mas se nós somos líderes mundiais, o concorrente que eu mais cobiço é a Berta, somos nós próprios, porque somos líderes mundiais. Não há símbolos como os vossos? Não há. Temos que continuar com a humildade. Se nós não mantivermos a humildade e a ambição, perdemos isso rapidamente. Mas, para já há vários anos, somos líderes mundiais. E também tem mercado em Portugal? Nós temos um histórico de faturação em Portugal, talvez de 3,5%. Portanto... Não têm. Temos muito gosto nas pontes que fizemos, mas o nosso mercado, estamos em 5 continentes, em dezenas de países, portanto Portugal significa cerca de 3,5% da nossa faturação histórica. Na segunda área de negócio, esta dói-me mais dizer, um concorrente que eu cobiço chama-se Acro, e é o nosso concorrente americano de pontos modulares. E a parte que eu acho, e eu vejo isto como competição saudável, que é aprendermos com o concorrente, e há uma parte que nós devíamos aprender com humildade, que é saber trabalhar com os governos. Nós não temos esse know-how, não temos essa experiência. Nós estivemos a negociar um potencial projeto em Angola há poucos meses, não tivemos sucesso. Passado poucos meses foi lá o Biden e a Acro fechou um negócio, salvo o erro, de 300 milhões. E eu acho que nós temos que aprender com humildade como é que se desenvolve de uma forma eficiente negócios ligados a governos e, portanto, olho com admiração para esse concorrente que é a Acro, que já agora é o líder mundial. E para a diplomacia económica dos Estados Unidos? Isso, também. Mas nós podemos fazer o que depende de nós e, portanto, temos que olhar com isso com humildade. É um território que nós não dominamos bem, temos que ser melhores. Na área de software, aquilo que nós estamos a fazer não há. Portanto, é difícil ter uma referência. Nós vamos alterar a indústria. O mundo está organizado. O mundo da engenharia tem uma área de projeto, que tem os projetistas, as pessoas que calculam as pontes, que são muito mais teóricos, muito mais académicos, e os da gestão de obra. E o nosso software junta tudo. E os softwares que existem ou são de projeto ou são de gestão de obra. Portanto, é uma alteração de paradigma e, portanto, não é possível estabelecer... Ainda ninguém se lembrou de fazer isso na Índia, nos Estados Unidos? Ainda não vimos nenhum sinal disso. Esperam que não. Esperamos que não, é verdade. Muito bem, e por fim, quem é o gestor que mais admira? Eu acho que depende um bocado da perspectiva. Se quiser, numa perspectiva de cultura de empresa, um dos que eu mais admiro é o Jeff Bezos. Eu já aprendi com ele. Eu já aprendi com PowerPoints de um filho meu que trabalhou na Amazon e a ver critérios culturais da empresa. E aprendi. E tomei notas. E, portanto, parece-me que é um gestor brilhante. Gestores de cultura de rigor, e mais uma vez, sou muito português, eu não consigo deixar de falar na cultura de rigor do engenheiro Belmiro de Azevedo. Portanto, era um homem de um rigor exemplar. Visão estratégica, não consigo deixar de falar de outro português, do Carlos Tavares. Eu acho que a história lhe vai dar razão. Carlos Tavares da Stellantis. Sim, da indústria automóvel. Ele teve, parece assim, nós que somos uns distantes disto, parece que houve ali uma desavença estratégica com
o centro de poder da empresa e ele, e no meu ponto de vista, eu estou convencidíssimo que a história lhe vai dar razão. Mas vamos ver. E eu acho que na visão estratégica é esse. E finalmente, talvez a maior referência, apesar dos herdeiros ter sido uma vergonha, portanto o filho e o neto estragaram o nome, o avô era um gênio. E este talvez tenha que enaltecer mais, que é o Norberto Odebrecht, fundador de um império de construção. E eu falo deste porque ele tinha um valor e uma visão da empresa que é muito parecido com o nosso, que é: a empresa são as pessoas, a empresa é a equipa a trabalhar bem. E ele criou uma visão, criou um império inacreditável. Depois os sucessores não são nada dignos, nada. Aconteceram coisas que não vale a pena falarmos aqui, mas esse senhor criou, Odebrecht é um visionário e criou uma cultura de valor das pessoas. E isso é que é uma verdadeira empresa, é um ser vivo de competência em que as pessoas vão trabalhar de manhã contentes, alegres. Ainda bem que eu estou nesta empresa. Nós vamos para Malta daqui a uma semana e meia, a empresa toda, vamos todos para Malta e não trabalhamos nesses dias, talvez uma sessão corporativa, mas o resto é para estarmos juntos, para acender as ligações, para estarmos juntos, e eu acredito mesmo nisso. Uma empresa é uma equipe. E com esta máxima fechamos. Pedro, teríamos muito por onde desfiar este novelo, mas ficamos por aqui. Muito obrigada por ter vindo à Liga dos Inovadores com a pronúncia do Norte. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. Em estúdio connosco temos o Gustavo Carvalho, no apoio à gravação e edição. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia, António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, são os nossos curadores. A fotografia é de Nuno Fox e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é da Joana Beleza e Miguel Parado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, empresas, boa tarde. Fala Inês Santos. Boa tarde. Desculpe, se estou a entender bem, a Inês é uma pessoa, certo? Exatamente, Sr. Ruben Lopes. Sou a gestora dedicada da sua empresa. Então quer dizer que já não preciso de falar com as primas todas de cada vez que ligo? As primas? Sim, prima 1, prima 2, prima 3, prima 4. Não, Sr. Ruben, aqui sou eu. Assim entendemos-nos melhor. Ainda bem que entenda isso. Ninguém o entende como nós. Muda o seu negócio para nós empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado que o conhece. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.